Última rodada do campeonato inglês, o Manchester City só depende de si, hein, para levantar mais uma taça. É um jogo onde as odds estão baixas, mas a gente vai trazer oportunidades de mercado para você para essa partida agora. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bet do Dia. Agora para falar de um jogo decisivo pela Premier League. O City, que está próximo de ser campeão, vai enfrentar o West Ham. É o jogo que a gente vai analisar a partir de agora. E eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? E aí, Fábio? Fala, meus queridos. Que novidade, né? O City próximo de mais um título. Vamos analisar esse confronto da última rodada da Premier League, trazer todo o contexto que envolve a partida, estatísticas, números referentes às duas equipes, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo neste domingo, né? Meio-dia, né? Horário clássico aí da Premier League, todos os jogos no mesmo horário, completa, né? Dessa rodada final, 38ª rodada lá no Etihad Stadium em Manchester City. Perfeito, gostei do inglês. Né? Vamos lá, vamos chamar como chegam os números. É um confronto, Fábio. Assim, a gente fica até um pouco de mãos atadas, né? Porque não tem como fugir do óbvio, né? Então a gente vai ter que buscar aqui alternativas, porque a gente sabe que as cotações a favor do Manchester City, elas vão estar baixíssimas, né? Isso. O comparativo das equipes, a gente já vê uma discrepância absurda. O City vem aí de 5 vitórias consecutivas, é o líder do campeonato com 88 pontos. O West Ham, ele já não joga mais por nada. Nos últimos 5 jogos só ganhou um jogo, é apenas o 9º colocado com 52 pontos. Não conseguiu se qualificar, né, para competições europeias, ficou de fora. É um jogo que para a equipe visitante não adianta mais de nada, e para o City vale mais um título de Premier League, né? O 5º consecutivo, caso conquiste, né? Então, assim, difícil. Vamos trazer aqui os padrões das equipes também, Fábio vai comentar um pouco, mas realmente o que importa é a gente observar as odds para tentar buscar um mercado de valor nesse jogo. Isso, antes dos padrões, vamos só voltar aqui para explicar o contexto do West Ham, né? Que ele é o 9º colocado e ele nem consegue subir para a 7ª colocação. Sim. Para a 8ª colocação no caso, e nem pode ser ultrapassado pelo 10º. Exato. Ele tem Já 4 pontos a menos do que o 8º e 4 pontos a mais que o 10º. Então ele já é o 9º, então nem brigar por uma posição, um simbólico G8, nada disso o West Ham tem aí como objetivo, e é um rival do Arsenal, né? Ainda tem isso, né? São duas equipes de Londres, então tudo leva a crer realmente que dificilmente o City vai tropeçar nessa última rodada. E prestar atenção na média de gols sofridos do West Ham, tá? É 1,91. É a 4ª pior defesa do campeonato inglês. Só os times que estão na zona de rebaixamento possuem defesa pior do que o West Ham, né? Que até poderia ter ido melhor na competição se não fosse uma defesa tão vazada, né, Matheus? Pois é, exatamente. Uma defesa aí que sofre em média quase 2 gols por jogo, vai enfrentar simplesmente o Manchester City, que é avassalador. Vamos trazer aqui padrões das equipes agora, de fato, para observar melhor como chegam essas equipes para esse confronto. Né? O Manchester City, ele que fez mais de um gol nos últimos 5 jogos que disputou. E aqui não é mais de um gol por partida, é o Manchester City quem fez pelo menos 2 gols nos últimos 5 jogos que disputou. Já o West Ham vem de uma sequência de 11 jogos consecutivos sofrendo gol, né? Não tem como fugir do fato de que o City deve fazer gol e aí deve fazer até mais de 1, eventualmente até mais de 2, né? E além disso, trazendo um retrospecto de confrontos recentes diretos entre as equipes nas últimas 20 vezes que o Manchester City e o West Ham se enfrentaram, em nenhuma o Manchester City foi derrotado. Então, tudo leva a crer que o West Ham vai ganhar o jogo. 1-0 West Ham. 1-0 West Ham. Quem sabe, o futebol é uma loucura, né? O bom do futebol é isso. Pois né? é, a parte boa do futebol é... Na Série B, o líder perdeu pro Lanterna. Pois é, uma loucura, né? Mas claro que... É um pouco diferente a realidade. É um pouco diferente, né? Mas futebol tem dessas. Gostei do comparativo. Sport e Manchester City. Belo comparativo. Ituano e West Ham. Perfeito. Mas o City é um time muito maduro, né? Dificilmente... Muito difícil, velho. O Guardiola, ele não conquista toda essa quantidade avassaladora de troféus por acaso, né? É um cara muito cascudo. O grande jogo, praticamente, ali que definiu o campeonato foi na última rodada contra o Tottenham, né? E o time conseguiu mais uma vez vencer fora de casa, uma equipe, tá ali no topo, né, da Premier League. Venceu por 2-0 e agora vai enfrentar um West Ham, uma equipe que não joga mais por nada, em casa, podendo consagrar mais um título. Se bem que, só para completar, o Arsenal depende de um empate do West Ham e ele vencer o seu jogo. Tá? Exatamente. Então não precisa do West Ham ganhar o jogo, enfim, pro Arsenal ser campeão, né? Então ameniza um pouco, né? Sim. Se fosse uma vitória do West Ham, seria... Quase que impossível. Impossível. Mas como é um empate, é só quase impossível. É só quase, perfeito. Vamos para o momento metacional agora, vamos analisar as odds,
né, a análise, ela é muito óbvia, acredito que todos vocês apostadores constroem essa mesma linha de raciocínio que a gente, né, a cotação da vitória do Manchester City está pagando 1,1, 10% de retorno em cima do valor investido, é uma cotação muito baixa, obviamente a gente não vai fazer essa recomendação nessa aposta, claro, tende a bater, é uma chance altíssima de bater, mas o retorno é muito baixo, então não vale a pena. Vai que num milagre, né, o Arsenal aí pinte uma áurea de campeão pro Arsenal e o West Ham consiga segurar o Manchester City, né? Tá tão baixa a odd que tá quase a gente pagando para apostar no City. É quase isso, pô, 10% de retorno. Se você aposta R$100, o seu lucro é de apenas R$10. Isso. Então você vai se expor muito ao risco. Então vamos buscar alternativas, né? O handicap, por exemplo, para quem é um apostador mais novo, produção vai aí na abinha de handicap, o handicap significa vencer por uma margem de gols. E pra gente buscar algo minimamente lucrativo, pagando uma cotação boa, a gente vai ter que ir ali no handicap menos 2,5, que significa o quê? Tirar 2 gols do Manchester City para a equipe mandante vencer por 3 ou mais gols de diferença, pagando 1,71. E aí, Fábio, o que é que você acha? Vem goleada do Manchester City? Tudo leva a crer que sim, né? Se a gente pegar os últimos jogos, o placar mais magro foi esse 2-0 contra o Tottenham, né? E o West Ham toma muito gol, né? A tendência é que seja uma goleada para o Manchester City. A tendência de fato. Eu acho que se a gente quiser alguma oportunidade que tenha valor, vai ter que ser por aí, Sim. né? Pois é. Esse é o grande ponto em questão para esse jogo. Para buscar uma aposta que seja, de fato, de valor, é muito difícil. Em termos de diferença de gols, a gente teria que buscar para o Manchester City vencer por 3 ou mais gols. Porque se a gente busca ali uma diferença de 2 gols, paga muito pouco, velho. O menos 1,5 tá pagando 1,29. É um retorno muito baixo para o Manchester City vencer por 2 ou mais gols de diferença. Então, uma alternativa que encontramos para esse confronto está lá na aba de gols. Produção, por favor, vai lá na aba de gols, certo? E os gols do West Ham. Vamos dar uma olhadinha quanto é que tá pagando ali no West Ham. Para a equipe visitante fazer gol, paga 1,76. Para ela não fazer gol, nós temos uma cotação de 1,99. E é essa a alternativa que eu trago aqui, Fábio. Para o West Ham não conseguir fazer gol. É um jogo que não vale mais nada para a equipe visitante, né? Se o Manchester City vence a partida indiretamente, vai satisfazer ali seus torcedores, né? Porque o Arsenal é um rival da mesma cidade, ele é um derby, né? Sim. Contra o West Ham. Então, assim, é uma equipe desinteressada para o confronto, né? Um jogo que não vale mais nada para a equipe. Não imagino que vai conseguir fazer um gol no Manchester City. E a gente tem uma cotação aí que praticamente dobra o valor investido. O apostador que colocar R$100 nessa alternativa vai ter um retorno de R$99 para o West Ham não marcar gol no jogo. Lembrando que o City não sofreu gol nos últimos 2 jogos, né? Tem Venceu o Fulham por 4-0 e venceu o Tottenham por 2-0. Exatamente. É uma defesa muito sólida, né? Uma linha ali de 4 zagueiros, inclusive, né? Que o Pep Guardiola adotou aí nessa temporada, que tem dado muito certo. Então não imagino que o West Ham vá fazer gol nesse jogo. Acredito eu que seja uma opção mais válida do que o handicap lá, por exemplo. Porque vai que o City faça 2-0, o jogo já esteja frio, ele fica só controlando ali o jogo, não tem pra que golear, né? E acaba vencendo só por 2 gols de diferença, por exemplo. Aqui, acredito que seja um pouco mais seguro. Claro, tem seu risco também, afinal, a cotação tá muito boa. Né? Vai que o West Ham, numa jogada de escanteio, numa bola parada, acha um gol. Pode acontecer, né? Obviamente pode acontecer. Mas por todo o contexto envolvendo a partida, acredito que seja muito difícil o West Ham conseguir marcar um gol e a gente tem uma cotação muito boa nessa oportunidade. Boa. Então é isso, Matheus. Nós vamos para o nosso recap ou você tem mais alguma Cara, dica aí? a gente deu uma estudada muito grande nesse confronto para tentar buscar algo de valor, né? E eu gostaria de trazer algo assim muito específico. Produção, por favor, arrasta um pouquinho para cima, vai lá na aba de jogador. Fábio, olha que absurdo que está esse jogo, levando em consideração a disparidade das equipes. Jogador lá no finalzinho. Para Haaland marcar um gol nesse jogo, desce um pouquinho mais para baixo. Pode descer mais, é o último, salvo engano. É o último aí dessa lista. Ali, ó. 1,34. Cara, para o Haaland fazer gol nesse jogo, está pagando apenas 1,34. É uma cotação muito baixa também. Foi uma alternativa que eu tentei buscar aí para esse confronto, mas ainda assim é uma cotação muito baixa, levando em consideração a disparidade que existe entre as equipes. Então, no nosso recap de dicas, a sugestão fica o menos de 0,5 gols do West Ham, que significa o West Ham não marcar gol no jogo, pagando 1,99. É uma cotação muito boa. Acredito que seja muito difícil a equipe visitante furar a defesa do City nesse jogo. Bom, então é isso. Finalizamos mais uma edição do Best do Dia. Valeu, Matheus. Valeu para você que acompanhou. Aqueles recados de sempre, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto.